Deuteronômio, capítulo 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e fez o seguinte pronunciamento: Atenção, Israel! Ouçam e obedeçam aos decretos e leis que estou anunciando aos seus ouvidos atentos neste dia. Decorem esses decretos e ponham em prática todos eles. O Eterno, o nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe. É isto. O Eterno não só fez essa aliança com nossos antepassados, mas também conosco, com todos os que estão vivos hoje aqui. Deus falou pessoalmente com vocês de dentro do fogo, no monte. Naquele momento, eu estava entre o Eterno e vocês, para transmitir tudo o que Deus me dissesse. Lembram-se? Vocês ficaram com medo do fogo e não quiseram subir ao monte. Ele disse: Eu sou o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. Nada de outros deuses, somente eu. Nada de ídolos esculpidos, não importa o tamanho, forma ou criatura que represente, que voa ou anda ou nada. Não se curvem diante deles, nem sirvam a eles, porque eu sou o Eterno, o seu Deus, e sou um Deus muito zeloso. Castigo o pecado dos pais na vida dos filhos, até a terceira ou mesmo até a quarta geração. Mas sou fiel e amoroso para com os milhares que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nada de usar o nome do Eterno, o seu Deus, em xingamentos ou gracejos tolos. O Eterno não tolera o uso irreverente do seu nome. Nada de trabalhar no sábado. Considere esse dia sagrado, assim como o Eterno, seu Deus, ordenou a vocês. Trabalhem 6 dias, fazendo tudo o que vocês têm de fazer. Mas o 7º dia é um sábado, um dia de descanso. Não façam nenhum trabalho, nem você, nem seus filhos, filhas, escravos, bois, jumentos ou qualquer animal de sua propriedade. Nem mesmo o estrangeiro de visita à sua cidade. Assim, seus escravos e empregados terão o mesmo descanso que vocês. Jamais se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno tirou vocês de lá com uma poderosa demonstração de poder. É por isso que o Eterno ordena que vocês observem o dia de descanso do sábado. Respeitem seu pai e sua mãe. O Eterno, o seu Deus, é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem, e a terra que Deus está dando a vocês irá tratar bem os obedientes. Nada de assassinatos, nada de adultérios, nada de roubos, nada de caluniar o próximo, nada de cobiçar a esposa do próximo, e nada de desejar a casa, campo, escravo, boi ou jumento dele. Não fiquem obcecados em possuir coisa alguma que pertença ao próximo. Essas são as palavras que o Eterno falou a toda a congregação no monte. Ele falou com voz sobrenatural, de dentro do fogo, da nuvem e da neblina escura. E foi isso, sem mais palavras. Ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. O que aconteceu em seguida foi que quando ouviram a voz de dentro da nuvem escura e viram um monte em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os líderes das suas tribos, e disseram: O Eterno nos revelou sua glória e grandeza. Nós o ouvimos falar de dentro do fogo hoje. Vimos que o Eterno pode falar com os seres humanos e ainda assim eles sobrevivem. Mas por que arriscar? Esse fogo intenso vai nos devorar se ficarmos por perto mais tempo. Se ouvirmos mais alguma coisa da voz do Eterno, certamente morreremos. Já se soube alguma vez
de alguém que ouviu a voz do Eterno da maneira em que nós ouvimos e tenha sobrevivido para contar a história? A partir de agora, vá você e ouça o que o Eterno, nosso Deus, tem a dizer. E então nos transmita as palavras dele, e nós ouviremos e faremos o que ele disser. Deus ouviu os argumentos de vocês e me disse: ouvi o que o povo falou a você. Eles estão certos. Foram palavras sensatas e verdadeiras. O que eu não daria para que eles tivessem sempre essa atitude, que me reverenciassem continuamente e obedecessem a todos os meus mandamentos. Eles teriam uma vida boa para sempre, eles e seus filhos. Por isso, volte e diga a eles que podem retornar para suas tendas. Mas você fique aqui comigo, para que eu possa revelar a você todos os mandamentos, decretos e leis que você deve transmitir a eles, para que saibam como viver na terra que vão conquistar. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa e vivam muito tempo na terra, que daqui a pouco será de vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, os decretos e os regulamentos que o Eterno, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos, para que assim tenham uma vida agradável. Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês para que tenham vida longa, uma vida de abundância, de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra em que manam leite e mel. Atenção, Israel! O Eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Quando o Eterno, seu Deus, os conduzir à terra que ele prometeu dar a vocês por meio de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram, e em casas bem equipadas que não compraram. Ali encontrarão poços que não cavaram, e vinhas e olivais que não plantaram. Quando vocês tiverem se estabelecido e acostumado a tudo isso, e estiverem satisfeitos e contentes, cuidem para não se esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito. Tenham profundo respeito pelo Eterno, o seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. E deem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Não se engracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o Eterno, o seu Deus, que está vivo entre vocês, é um Deus zeloso. Não o provoquem. A ira dele vai queimar e consumir vocês. Não ponham o Eterno, o seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste.
Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do Eterno, seu Deus, a todos os regulamentos que Ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do Eterno, e assim terão uma vida agradável e longa, e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês por meio de seus antepassados, expulsando inimigos de todos os cantos, exatamente como ele disse que faria. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno, o nosso Deus, ordenou, respondam assim: éramos escravos do faraó no Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, nosso Deus, por Ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno, nosso Deus, fazendo tudo o que Ele nos ordenou. Deuteronômio, capítulo 7. Depois que o Eterno, nosso Deus, tiver acomodado vocês na terra que estão prestes a conquistar, Ele eliminará de diante de vocês as superpotências que se instalaram ali há muito tempo: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são todas maiores e mais fortes que vocês. O Eterno, nosso Deus, as entregará a vocês e vocês as derrotarão. Vocês precisam destruí-las por completo, oferecendo-as como uma santa destruição ao Eterno. Não façam nenhum tipo de acordo com eles. Não deixem ninguém escapar com vida. Não se casem com ninguém desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles, e não tomem as filhas deles para seus filhos, porque antes de vocês se darem conta, eles já os terão envolvido na adoração aos ídolos deles, e o Eterno terá uma explosão de ira que vai recair sobre vocês. Aqui está o que vocês devem fazer. Derrubem os altares deles, pedra por pedra. Esmigalhem as colunas fálicas deles. Derrubem os postes da religião sexual de Azerá. Ponham fogo nos ídolos esculpidos deles. Façam isso, porque vocês são um povo separado para o Eterno, o seu Deus. O Eterno escolheu vocês entre todos os povos da terra para ser seu tesouro exclusivo, precioso e pessoal. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e, com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isto. O Eterno, o seu Deus, é Deus de fato. Um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por 1000 gerações à sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. E ele não costuma protelar os que o odeiam,
recebem seu pagamento em dia. Portanto, obedeçam aos mandamentos, leis e regulamentos que eu estou transmitindo hoje. Ponham todos eles em prática. E é isto que vai acontecer. Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno, da parte dele, será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês. Ele abençoará vocês. Ele multiplicará vocês. Ele abençoará os bebês do seu ventre e suas colheitas de grãos, o vinho novo e o azeite dos seus campos. Ele abençoará os bezerros do seu gado e os cordeiros dos seus rebanhos na terra que prometeu dar a vocês. Vocês serão abençoados mais que os outros povos. Não haverá esterilidade ou infertilidade entre vocês, nem entre seus animais. O Eterno eliminará toda a enfermidade. E todas as aflições que vocês sofreram no Egito serão transferidas para os que odeiam vocês. Vocês farão picadinho dos povos que o Eterno, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham piedade deles e não adorem os deuses deles, porque serão uma armadilha para vocês. Talvez vocês pensem, essas nações são muito mais numerosas que nós. Não conseguiremos nem fazer cócegas nelas. Mas estou dizendo a vocês, não tenham medo. Lembrem-se de tudo que o Eterno, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se dos grandes embates que vocês testemunharam, os sinais e milagres, as maravilhas, o braço poderoso do Eterno que ele estendeu para tirar vocês de lá. O Eterno, seu Deus, fará a mesma coisa a esses povos de quem vocês têm tanto medo agora. E não vamos esquecer das vespas. O Eterno enviará vespas sobre eles até que todos os sobreviventes escondidos estejam mortos. Portanto, não se sintam intimidados por eles. O Eterno, seu Deus, está no meio de vocês. O majestoso Eterno, o grandioso Eterno. O Eterno eliminará essas nações uma por uma. Mas vocês não poderão eliminá-las todas de uma vez, porque senão os animais selvagens tomariam conta e ameaçariam vocês. Mas o Eterno, o seu Deus, vai afastar todas elas do seu caminho. Elas serão tomadas de pânico, e isso será a perdição delas. Ele entregará os reis deles em suas mãos, e vocês removerão até o último vestígio deles debaixo do céu. Não haverá neste mundo uma única pessoa capaz de enfrentar vocês, mas vocês porão um fim em todos eles. Ponham fogo em todas as imagens esculpidas. Não sejam gananciosos, cobiçando a camada de prata e ouro que as recobre. Não fiquem com nada disso, porque será uma armadilha para vocês. O Eterno odeia essas estátuas. Elas são uma abominação para o seu Deus. E não ousem levar nenhuma delas para casa, pois vocês acabarão da mesma forma, queimados numa santa destruição. Não, elas são proibidas. Elas devem ser odiadas, evitadas e destruídas. Preservem a santidade do Eterno.